E aí, gente, tudo bem? Segunda-feira, maravilha, hein? Dia de produzir muito. Deixa eu te falar uma coisa bem interessante. O poder do subconsciente que eu nem sabia que existia. Eu li um livro chamado A Quarta Dimensão, baita livro, recomendo a todos. Que conhecimento, que conhecimento. E ele ensina que o subconsciente, ele tem o cérebro, tá? A mente humana, ela tem um poder enorme e as pessoas não sabem disso. O que acontece? Quando a gente fala alguma coisa, quando você fala alguma coisa, o cérebro imediatamente ele já começa a produzir o sistema para que o corpo obedeça aquilo ali. Por exemplo, a pessoa que começa a falar que está com muita dor, tô com dor de cabeça, tô com dor aqui, dor ali. O cérebro, ele começa a obedecer aquele comando. É incrível, ele obedece. E até um exemplo prático. Ontem minha esposa, ela falou que estava com dor de cabeça, né? Ela foi no mercado, saiu de casa, tô com dor de cabeça. E ela ficou com dor de cabeça o dia todo. E incrível que eu tava com dor de cabeça no dia de ontem, mas eu não falei. Ontem foi um dia que eu forcei muito minhas vistas, assim, eu li, eu gravei até uns vídeos e tal, editei vídeo, e isso às vezes força um pouquinho as vistas, né, os olhos e causa dor de cabeça. Só que eu não falei que eu tava com dor de cabeça, eu simplesmente esqueci da dor de cabeça, eu não falei. E eu cheguei no final do dia sem nenhuma dor e sem tomar remédio, não tomei remédio nenhum. E aí o seguinte, o livro ele fala que quando a pessoa, ele dá até um exemplo, quando uma pessoa chega na fase da aposentadoria, tipo, trabalhou 30 anos da vida ali, se aposentou, e aí ela disse, agora eu posso me preparar para a morte. Se a pessoa fala isso, o subconsciente começa a trabalhar, a mente, né, começa a trabalhar no sentido de instalar um programa de desintegração no corpo. O corpo começa a trabalhar de maneira, pronto, já cumpri minha missão na Terra, não tenho mais nada o que fazer, então vou me preparar para a morte. Incrível, incrível isso, muito interessante. E claro que funciona para o lado positivo também. Eu tive uma reunião esses dias com um cliente meu e eu fui com a minha colega. E antes de descer do carro, eu dei uma ordem para minha mente. Eu disse para minha mente, vasculha todos os arquivos que existem sobre tal assunto, que era o assunto da reunião. Era um assunto que eu ia ter que explicar algo, né, para esse cliente, ensinar ele. E eu tive que acessar isso na mente. Eu tinha todas as informações que eu precisava, sabe? Só que, claro, às vezes tu recebe a informação e fica um tempo sem usar e fica num local arquivado no cérebro, que se você não acessa todo dia, vai parecer que você esqueceu, mas não, ele está lá instaladinho, ele está lá guardado, basta você acessar. Então antes de descer do carro eu dei uma ordem para minha mente, para mim acessar todos os arquivos que eu necessitava para aquela reunião. E qual foi a minha surpresa? Eu lembrei de tudo que eu precisava, tudinho. Eu fui muito bem na reunião, eu prestei todo o suporte que o meu cliente necessitava. E era algo que não era da minha rotina diária, era algo que eu não vejo todo dia, que eu não, né? Mas eu pude acessar, claro que eu me preparei um pouco antes, né? Eu busquei informação, claro, mas teve coisas ali durante a reunião que eu tive que falar, que eu tive que buscar nos arquivos da mente. É muito, muito interessante isso. Outra coisa bastante interessante, eu fiz uma retrospectiva mental de como foi o meu ano de 2020. E eu pude ver que eu tive uma mudança nesse último trimestre aqui, eu acho que ali por julho, mais ou menos, eu comecei a trocar o meu tempo livre. Eu assisti muitas séries, Netflix, gastei muito tempo da minha vida com bobagens, tá? Não que assistir Netflix, ter uma distração seja ruim, não, isso é bom, isso é positivo. Na verdade, isso é até uma recompensa que nós temos que nos dar de vez em quando. Mas só que eu era demais, eu gastava muito tempo rolando ali o feed do Instagram,
do Facebook, de redes sociais, gastando muito tempo olhando. Eu gosto de futebol e eu sempre vou olhar jogos de futebol do meu time, mas eu gastava tempo olhando outros jogos de times que nem é do meu time e perdendo tempo. E eu resolvi mudar tudo isso e buscar muito conhecimento nesse último trimestre. Então o salto qualitativo que eu dei nesse último trimestre, ele foi incrível, incrível mesmo. E por que eu tô falando tudo isso? Porque eu quero te incentivar. Aí esse ano veio nos mostrar que o quão frágil é o sistema econômico, todos bem seguros nos seus empregos, nos seus trabalhos, né? E a pandemia veio mostrar que nós não temos segurança nenhuma em nada, tá? A única segurança que tem vem do alto e é em Deus, né? Até a Bíblia fala, maldito o homem que confia no homem, e aí eu posso estender, maldito o homem que confia no homem e nos sistemas financeiros do mundo. Então a gente tem que buscar de Deus a sabedoria, buscar de Deus o entendimento. A Bíblia também diz que o princípio da sabedoria é o temor a Deus, é buscar a Deus, é meditar nas coisas de Deus, é buscar conhecer que Deus é esse. Não é um Deus morto, um Deus pregado na cruz. O Deus que eu sirvo é um Deus que está vivo e a cruz está vazia. A cruz só presta para nos lembrar do sacrifício e da aliança de Jesus Cristo. Só para isso. O símbolo da cruz, eu estou dizendo, né? O símbolo da cruz. Então, tomando de posse essas informações aí, eu te incentivo a buscar entender um pouco mais, não ter segurança no seu emprego, no seu trabalho. Usa ele sim para sustentar sua família, mas começa a pensar em algo, em empreendedorismo, em algo para você mesmo. Pode ser começando com renda extra, começa a se movimentar para o mundo online, tá? Até 2030, todos os aparelhos de casa vão ser conectados na internet, máquina de lavar, geladeira, todos os aparelhos eletrodomésticos, eles vão ter conexão com a internet. Então quem não entrar no mundo online, quem não entrar nisso, vai ter muita dificuldade no futuro, tá? O 5G está às portas e ele vai vir com força, tá? É um momento ideal para comercializar pela internet, tá? Então eu te incentivo a isso, reflete nisso nessa semana. Começa a trocar um pouco desse tempo livre que você tem aí de ficar rolando o feed do Instagram por buscar um conhecimento aprimorado sobre alguma coisa e buscar uma renda extra, tá? E começar a empreender, tá? Logo, logo você vai perceber que vai ser muito bom e que você talvez nem vai necessitar mais do seu emprego, tá bem? Não vai buscar segurança em emprego físico, tá bem? Eu te incentivo a isso então, nesse dia. Hoje é dia 14 de dezembro, olha que maravilha, tá bem? Então que Deus abençoe e faça um ótimo dia.